Gente, vocês estão rindo? Eu e a Fernanda, a gente é do tempo da televisão branco e preto. Né, Fernandinha? Já estamos ao vivo e a cores pelas nossas... A Isildinha não é do tempo da TV branco e preto. Ela é do tempo da TV a lenha, né, Isildinha? Desculpa. Brincadeira. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sob a ótica espírita. Nós vamos chegar mentalmente à nossa casa. Vamos pedir para a Sene fazer a nossa oração de abertura e em seguida o João Pedro fazer a leitura da lição da noite. Vocês me ouvem bem, Serjão? Aí atrás tá bom? Beleza. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E antes de iniciarmos com a leitura, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa se sintonizar com a casa e com os amigos espirituais. Vamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais para que tenhamos percepção de todo o ensinamento que teremos nessa noite. Peçamos o amparo e a proteção dos amigos espirituais, a todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e, em especial, as equipes responsáveis por esse estudo. Vamos também agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos reunidos, ao patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, que sempre nos dá o acolhimento necessário, ao Dr. Bezerra de Menezes, sua falange de cura e de amor. E vamos então, nesse momento, esvaziar as nossas mentes das preocupações, das inquietações, das mágoas, das frustrações, dos medos, para que possamos estar vazios e receber esse manancial de bênçãos que é o Evangelho, todo o amor de Jesus que nos deixou nesses ensinamentos tão sublimes. Peçamos o amparo também dos nossos mentores pessoais e, juntamente com Jesus, o nosso amigo e o nosso mestre modelo, façamos a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que nesse momento todos aqueles aflitos recebam esses eflúvios benditos. Todos os necessitados, que recebam de acordo com as suas necessidades e os seus merecimentos. Então, em nome de Deus e de Jesus e de todos os amigos espirituais dessa casa, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, seguindo a leitura do capítulo 21, a gente vai ler o item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer
devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar, como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Pedi para o João interromper a leitura de propósito, gente. Uma vez mais, boa noite a todos. Eu sempre peço para desligar os aparelhos eletrônicos, mas eu liguei hoje porque eu vou ter que ler uma pergunta que me fizeram hoje pela manhã, e nada é por acaso, né? O que nós estamos estudando aqui tem tudo a ver com a pergunta que um grande amigo me fez. Eu pedi autorização, não vou mencionar o nome, mas para mencionar o caso, tá bom? Esse espírito que escreveu e que Kardec colocou essa mensagem aqui, ele termina esse terceiro parágrafo dizendo de um espírito ignorante e mentiroso. Muito bem. Vamos ler a mensagem, a pergunta, e depois eu coloco no modo avião aqui. Estamos em transição planetária. Ok, é o que o Espiritismo vem dizendo desde quando Emmanuel ditou, na verdade, para o Chico Xavier o livro A Caminho da Luz. Ele fala que esse é o século da transição planetária. Ele não afirma que a transição planetária irá iniciar e acabar nesse século. O que nós temos certeza, até pelos sinais, é que esse sim é o século da transição planetária. Depois o mesmo Emmanuel confirma pela mediunidade do Chico Xavier essa informação no programa Pinga Fogo na extinta TV Tupi. E depois, o programa vira um livro. Tudo bem até aqui? Emmanuel, no A Caminho da Luz, informa que é a transição planetária desse século. Não sabemos se vai terminar nesse século. E depois confirma essa informação no programa Pinga Fogo. Então estamos em transição planetária. Os espíritos, a retirada dos espíritos trevosos das zonas umbralinas, serão levados para planetas inferiores após a pandemia do coronavírus. Todas as pessoas que estão desencarnando agora são diretamente socorridas e não passam pelo umbral. Terminando. Há teorias de conspiração de que uma nova explosão solar irá atingir toda a Terra, causando um pane elétrico em todo o planeta por 3 dias e pane eletrônico de comunicação por 6 meses. Disse-me esse amigo pronto, modo avião. Disse-me esse amigo que escutou isso de alguém que está na doutrina espírita há 40 anos. Gente, nós estamos estudando um capítulo, e olha que com a chuva e tudo, deu um time bom hoje aqui, né, gente? Mas sei que muitos estão acompanhando pela internet. Nós estamos estudando um capítulo que Allan Kardec pensou dos evangelhos uma afirmação de Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Cristo significa ungido de Deus, né? O Filho mais perfeito que conhecemos e que trouxe a mensagem mais importante que a humanidade recebeu e que mudou a história da humanidade entre antes e depois de Cristo. Tudo bem? Jesus anuncia haverá falsos cristos e falsos profetas. O discípulo Marcos, que os nossos irmãos
católicos chamam de santo, São Marcos, que está nos evangelhos, ele faz uma advertência na única epístola que ele escreveu. Não creiam em todo tipo de espírito, mas vedes antes se os espíritos são de Deus. O que ele quis dizer com isso? Se a fala, se os princípios estão alinhados ao bem, à fraternidade, porque nós humanos, o melhor contato que nós tivemos com as leis divinas foi por Jesus. Também pelos 10 mandamentos, também por alguns princípios que estão no Antigo Testamento, mas que nós espíritas entendemos que Jesus é o maior de todos. E ele é reconhecido por todo mundo cristão. Tudo bem? Então, quando ele anuncia isso, ele está dizendo, cuidado, vai ter gente tentando se passar por mim. E depois o que o espírito Erasto nos ensina a fazer é submeter essas opiniões ao crivo da razão. Então, ninguém no mundo da ciência afirmou até hoje que haverá um pane elétrico e depois um pane eletrônico. Não existe isso. Uma publicação, um estudo, mas a palpitaria segue por aí. E você já viram aquela pessoa que gosta de discutir para ganhar a discussão, a hora que você vai conferir o que falou, é puro orgulho. E o que ele fala? Existe falso profeta na erraticidade, porque o orgulho continua. Dependendo do quanto essa pessoa é arraigada ao orgulho e ao egoísmo, mesmo a consciência do desencarne, a pessoa continua recalcitrante. E é isso que Jesus quer dizer do sofrimento eterno, enquanto ela quer sofrer. Enquanto ela não abaixou a cabeça para a verdade. Enquanto a humildade ainda não alcançou. Porque não é pela vontade de Deus que o filho sofre para frente. Olha, filho, você está sofrendo porque você quer. Então percebam que esse tipo de palpitaria existe desde sempre. O que o Kardec criou como um critério para colocar no edifício sólido da doutrina espírita? A doutrina tem alguns princípios, dentre eles a universalidade dos ensinos dos espíritos. Porque ele, como professor de matemática, de física, de cosmologia, de química, sendo alguém que trabalhava num movimento muito difícil de separação da educação da religião, alguém que incentivava tanto a educação pública, escreveu vários livros sobre isso, antes de abraçar os trabalhos no campo da doutrina espírita, era alguém que evidentemente questionava constantemente. Não acreditava no primeiro espírito que se manifestava. Ele, vindo de uma família de tradição católica, de uma família de tradição da magistratura e da advocacia, era alguém que, além dessas questões de herança familiar, cultural, tinha como profissão o incentivo à educação pública, desenvolveu livros de facilitar o aprendizado público, lecionava em mais de 6 matérias. Não é fácil, né? Alguém que leciona química, física, matemática, cosmologia. Não deve ser nada fácil lecionar sobre tudo isso. Então, nós realmente tivemos alguém de uma envergadura intelectual muito grande e de um padrão de disciplina que permitiu ele elaborar esses estudos e construir uma doutrina num edifício que ninguém que estuda consegue desmentir. Você pode até ver alguém falando que não acredita. Tudo bem. Mas o palpite de dar palpite em questões doutrinárias, você estudou isso aonde? Não, eu nunca li um livro espírita. Ah, tá bom. Então tudo bem. Agora, esse tipo de pergunta, eu só fico preocupado porque a pessoa diz que está na doutrina espírita há 40 anos. O fato dela estar na doutrina há 40 anos não significa que a doutrina está nela. E vale para tudo. Outro dia um colega me disse que estava sendo convidado para ingressar na maçonaria. E eu disse, ok. Mas é bom?
Como toda instituição humana, tem gente mais imperfeito, menos imperfeito, aqui dentro da nossa casa espírita, no movimento espírita, em todo lugar. Né? Na academia, na política, onde tem ser humano, você vai ter alguém que falha. Mas o que a gente tem aprendido aqui, estamos aprendendo na nossa imperfeição a sermos úteis, porque quando abraçamos trabalho, nós vamos crescendo. No livro O Evangelho de Chico Xavier, o Carlos Bacelli, que conviveu com o Chico por muito tempo, ele disse que o Chico costumava dizer o seguinte: se eu tivesse que esperar melhores condições espirituais para abraçar trabalho na doutrina espírita, eu não teria começado até hoje. Por quê? Porque a hora que a gente abraça trabalho, a gente tem que dar conta do trabalho. E aí eu combino com uma frase que eu repeti para o nosso voluntário aqui nas questões de mídias sociais e de site, que o seu Papa dizia uma coisa que é um princípio da nossa instituição e que eu levei para a minha vida profissional, graças a Deus. Ele dizia assim: ninguém é obrigado a aceitar trabalho na casa espírita, mas quando aceita, é obrigado a fazer bem feito. É uma questão ética. Não significa escravizar-se ao trabalho. Porque amanhã você vai fazer, ó, que nem a Vitória veio trazer uma informação para a gente. Ó, no segundo semestre de 25, a minha pós-graduação vem para segunda-feira e é, apesar de ser remoto, online, é ao vivo. É uma aula ao vivo. Ok. Nós vamos conseguir alguém para substituí-la. Enquanto ela está trabalhando aqui, felizmente a nossa transmissão não para de melhorar. Ela e a nossa estimada fisioterapeuta, tua colega de Crefito. O Conselho dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Então, gente, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente fala assim, eu não sei quem já teve a oportunidade de ler os 5 livros da doutrina, mas o Kardec, gente, não é por nada, não. Ele fez um trabalho que, olha, lá no livro A Gênese, então, que ele vai estudar o Antigo Testamento, ele escreve textos, detalhe do detalhe, ele avalia as hipóteses, essa opinião, essa outra opinião, qual que faz mais sentido, para nos trazer um corpo de doutrina que aproveita todo o manancial que nós temos de herança judaico-cristã, mas mostrando como Jesus está muito acima. E nós aqui no Espiritismo, sem nenhuma pretensão, nós afirmamos que existe muita diferença na forma como o Espiritismo entende o Evangelho de Jesus e das outras tradições, com todo respeito. O próprio Allan Kardec afirma isso no capítulo 5º, Causas Anteriores, Causas Atuais às Aflições, que o próprio Sermão da Montanha não faria nenhum sentido não fosse a visão panorâmica da existência. De que nós já reencarnamos diversas vezes e vamos reencarnar outras. Quantas? Não se sabe quantas, é porque depende do nosso livre-arbítrio, do nosso comprometimento com as questões éticas elencadas e reveladas por Jesus. Nós podemos falar tanto faz, ou nós podemos ter mais disciplina conosco, mais comprometimento com essas orientações. Agora, se o espírito ele gosta de discutir para ganhar discussão, e o Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. Ele responde: muito mais do que podeis imaginar, muitas vezes são eles que vos dirigem. Como criar sintonia com espíritos esclarecidos? Estudando, ou caindo, né, no círculo vicioso da palpitaria, de ficar compartilhando coisa que você não tem certeza, que você não estudou. E dá trabalho mesmo, gente. Dá trabalho mesmo. Ler uma opinião, outra opinião, um articulista, um outro articulista, um jornal, outro jornal, um veículo. Dá trabalho. Mas olha como Allan Kardec, o esforço que ele fez, que nos é válido até hoje, de separar religião de educação. E de trabalhar de que o Estado é laico. O Estado não pode ser dirigido por interpretações religiosas. A ciência da política, a ciência da filosofia, a ciência da cosmologia,
a ciência da epidemiologia, cuidando das questões de saúde, as questões sanitárias, cuidando das questões de saúde. Isso não pode ter uma afirmação de que o espírito fulano de tal diz que o correto é fazer isso, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. Nós estamos progredindo no campo da ciência como humanidade. Olha essa transmissão que antes da pandemia era impossível. Agora, como alguém pode afirmar que passada a pandemia ninguém vai para o umbral? Ora, e se o falso profeta ficou disseminando fake news? Vai para onde? E em que grau? Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Não é a revelação de Jesus? Então a pessoa tem consciência e mesmo assim, por orgulho, como é que fala aquelas coisas? Quando termina um filme, quando começa um filme assim, os personagens, tarará, não é mera coincidência. O que nós assistimos de aberrações no período da pandemia, de falsa disseminação a respeito de vacina, foi uma coisa macabra. Macabra. E o que os negacionistas não gostam de olhar é aquele gráfico que mostra que à medida que a cobertura vacinal sobe, a linha de morte desaba. Ah, mas o vizinho da minha avó teve um problema que... Tem. Mas os dados mostram... Ah, mas o fulano é médico e diz... Não, mas ele é médico, mas ele não representa nada na comunidade científica. Nunca apresentou um trabalho, e se apresentasse, não passou pela banca que examina as questões de epidemiologia, de infectologia, que são campos da ciência médica. E na erraticidade? Não vai para o umbral? O quanto vai? Não sei. Quantas mortes causou a disseminação de informação falsa por aquela pessoa que achava que não tinha problema nenhum em ficar com o dedinho no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, disseminando, relembrando o conceito de fake news, informação sabidamente inverídica. No mundo dos espíritos, a hora que a ficha cai, o quanto haverá de sofrimento? Lembra, todos nós, a gente não lembra, graças a Deus, todos nós aqui estávamos padecendo de algum sentimento de responsabilidade pelas nossas falhas. Tudo bem, somos imperfeitos, pedimos uma oportunidade de vir limpar o que sujamos, de consertar o que quebramos. E aqui estamos. E eu falo isso para o meu obsessor, eu falo assim, ó... E eu falo em voz alta, né? Lá no Evangelho no Lar, é importante falar em voz alta. Se porventura algum irmão, irmã desencarnados estiver aqui indevidamente estacionados, por que indevidamente? Porque o lar é local de gente encarnada. Que eles sejam atendidos em suas necessidades e encaminhados ao plano espiritual. Porque aqui nós estamos fazendo jus à oportunidade de reencarne que nós tivemos. Mérito nosso, que conseguimos convencer, não com charlatanismo, porque os espíritos superiores a gente não consegue enganar. Olha, eu mereço uma oportunidade, eu estou sofrendo, eu não devia ter pisado na bola com a Rosa, eu preciso lá dar uma força para ela. Se eu for na condição de filho, de marido nunca, porque marido sempre atrapalha. Mentira, né? De filho, de marido, de esposa, de, sei lá, de alguma forma estar próximo para dar uma força. Tem muito filho que carrega uma família nas costas. Tem ou não tem? A senhora fez assim, tem ou não tem? Tem. Porque tem a consciência de que tem algo a reparar. Aí a gente fala assim, fosse eu não aguentaria. E não aguentava mesmo, porque não é teu planejamento reencarnatório. A gente está falando uma verdade maior do que a gente pensa. Fosse eu não aguentaria. Não aguentaria mesmo. Quem que aguentaria fazer o que a dona Aparecida do Fogo Selvagem fez lá em Uberaba? Quando o hospital público colocou na rua 14 doentes de fogo selvagem.
o apelido da doença do pênfigo foliáceo, que é uma infecção cutânea que não tem cura. Os medicamentos hoje estão muito mais avançados para um tratamento paliativo. Mas no tempo dela, na década de 70, não havia os medicamentos que há hoje. Quem tinha câncer na década de 70, muitas vezes 2, 3 injeções de morfina não dava conta da dor. Hoje, os adesivos desse tamanhozinho, colocado no organismo, absorvido pela pele, a pessoa não sente dor. Em alguns pontos a gente evoluiu bastante, né? Foram colocados na rua e a dona Aparecida levou 14. Uma mulher negra levou 14 para dentro de casa. E o marido desempregado. Que isso, Cida? Mas eu não tinha onde ficarem. E ela correu, tinha um circo na cidade. Ela pediu, pelo amor de Deus, para colocar na tenda. Montaram mais uma tenda e abrigou os 14. A cidade ficou sabendo, ela foi trabalhando. Um belo dia, ela vai esmolar no viaduto do chá, a equipe do Jô Soares viu, o Antônio Emílio de Moraes viu o programa e construiu o Hospital do Pênfigo lá em Uberaba. Estou resumindo bastante, hein? E depois do governo Itamar Franco, esse hospital virou um hospital estadual. A Ivone, sobrinha dela, por muitos anos continuou trabalhando lá, ela desencarnou com mais de 90 anos. A última visita que eu fiz para ela, num domingo de manhã, ela tinha 85 e estava lavando o hospital e lavando os lençóis. A Cida, como o Chico chamava ela, não era um espírito evoluído, mas abraçar uma dessa, hein? Tinha dia que ela estava tão estressada que ela espantava credor da construção do hospital com paulada. E o Chico falava, pelo amor de Deus, Cida, não faz isso, me pede. E o Chico encaminhava as doações também para o hospital durante muito tempo. Na verdade, o Antônio Hermílio terminou o hospital. Então, consciencialmente sofremos e pedimos a oportunidade. Aqui estamos. Eu digo no Evangelho no Lar. Porque aqui é lugar de gente encarnada e não está fácil levar adiante esse trabalho na luta, no duelo, né? Porque nós somos milênios de trevas duelando com uma ânsia de luz, que é o Evangelho. E é uma luta mesmo, mas é uma delícia ganhar essa luta. Dia após dia. Sabe, amanhã ser melhor do que hoje. Continuamente. Então, por quanto tempo vamos reencarnar? Não sabemos. O fato é que um dia não teremos mais essa necessidade. Por enquanto, temos muita necessidade. Estamos num dos planetas mais atrasados, onde os falsos profetas aqui na Terra também estão na erraticidade. E apesar desse espírito nessa lição nos ensinar a lidar com esses espíritos no plano espiritual, porque eles colocam nomes importantes para fazer valer a mentira, para fazer valer o embuste, para a gente poder acreditar. E aí, então, Marcos diz, não creiam em todo tipo de espírito. Vamos questionar. Uma vez aqui na sessão mediúnica, Isildinha, um espírito tentou se passar pelo seu Papa, um dos nossos fundadores. Quando a gente fala do seu Papa, é o seu Teodoro José Papa, um dos fundadores. Aliás, essa reunião de hoje é dedicada a Vera Lúcia Papa, sua filha que regressou ao plano espiritual anteontem. É a ela que nós estamos dedicando essa reunião, a nossa querida Verinha, que organizava o bazar do departamento feminino e que desencarnou no sábado. Na quinta-feira, ela virou para a nossa presidente, a Mariângela, e falou, fala para o Marquinho, esse aqui, o Marquinho, que aquele livro que eu emprestei para ele, do seu Eurípides Barçanufo, o vereador, a história, o mandato, os 3 mandatos dele como vereador, está num livro. E ela me mostrou. Eu crente que ela não ia lembrar mais, José, ela lembrou e falou, traz, a chave está aqui, é para guardar nessa estante aqui. Tá? Estou terminando de ler, mas ela estava plenamente consciente. 2 dias depois, por um esgotamento das forças físicas, né? As forças físicas se exaurem e ela desencarnou. Eu fiz uma pergunta para esse espírito que estava tentando se passar lá pelo seu Papa,
Porque o seu Papa repetia muito para a gente uma frase do prefeito Camilo de Matos, que morava aqui nesse palacete que está sendo reformado. Não está virando aqui, não está reformando aqui na esquina da Duque? Ele morava ali e vinha aqui no centro, que nem nós aqui, assistir uma palestra, tomar um passe, às vezes fazia palestra. E pela mediunidade do Chico, ele transmite uma mensagem para um grupo que estava indo a Uberaba falar sobre o ginásio Apóstolo Paulo. E ele cunhou uma frase assim, porque eles sofreram um acidente, mas não faleceram. Outro dia eu conto a história inteira. A frase é: a perseverança no bem desfaz todas as sombras. Quando alguém te perguntar se é otimista ou pessimista, eu sou perseverante. Porque a gente vai ter problema, vai ter dificuldade. Aí, então, o seu Papa repetia isso para a gente nas reuniões de diretoria. E eu, muito novo, comecei a dirigir um departamento da casa que era a Mocidade Espírita. Então, eu participava das reuniões de diretoria. A perseverança no bem desfaz todas as sombras. E esse espírito tentando se passar pelo seu Papa, eu percebi que não era. Falei, que bom, senhor Papa, que o senhor está conosco. O senhor sempre repetiu uma frase aqui, e estava em todas as atas isso, tá? O senhor sempre repetiu uma frase aqui com a gente, só que a gente não anotou. E eu queria que o senhor completasse a frase, por favor. O senhor costumava dizer que a perseverança no bem... Olha, o seu Papa ficou tonto na hora, não lembrava de mais nada, falou que era fazer o bem e não ver a quem. Na hora. Então o que o Espírito está dizendo aqui? Questiona, pergunta. E o Allan Kardec fala... Obrigado, querido, obrigado. Bendita chuva, né, gente? Mesmo com a chuva, você me ouve aí, Serjão? E o amigo lá atrás também. Valéria. Mesmo... O Allan Kardec fala no livro dos médiuns, gente, que o médium que trabalha no espiritismo, eu acredito, na minha opinião, que vale para todas as religiões que lidam com mediunidade. O médium que se ofende com pergunta, ele está obsediado. Quem faz essa afirmação? O professor Allan Kardec. Então nós temos que ter a liberdade num grupo de trabalho mediúnico de perguntar, de questionar o que você sentiu, o que aconteceu, como é que foi. E o médium tem que responder tranquilamente. Tá chovendo aí? Não, né? E assim nós vamos aprendendo a organizar os nossos trabalhos de forma a melhorar um pouco a cada dia. Ô Belmiro, cuidado aí, caramba. Ô Márcia. Agora vai lá descer ele, vai, que a escada tá molhada. Uma pausa para respirar. Eu só quero fechar esse pensamento para a gente encerrar, porque aquele princípio que nós temos na administração de melhoria contínua, na administração da casa espírita também temos que ter. E por uma razão muito cristã, nós estamos aqui para servir e não se servir. Então, usando uma expressão do Emmanuel, a enxada trabalha melhor quando a gente amola. Toda ferramenta, quando está, né, com mais calibrada, mais afiada, né, quando passa pelos testes, né, as balanças têm que estar testadas. Toda ferramenta de trabalho está melhor quando ela está bem organizada. Nós somos ferramenta de trabalho. Eu, inclusive, enquanto estou aqui, imperfeitamente, comentando o que o espírito tão adiantado como o Erasto vem trazer. Mas para a gente ter essa consciência de que a gente tem que se ligar na missão.
de que existem falsos cristos e falsos profetas tentando se passar por gente que tem autoridade para falar. Mas onde está escrito? Onde você estudou isso? Que fonte você usou? O que nós vemos na doutrina espírita, usando o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos, Kardec peneirou isso por diversos médiuns de diversos continentes, de diversas cidades. Era um trabalho que ele foi metodicamente organizando para que nós hoje pudéssemos ter uma doutrina espírita num edifício inabalável. Porque questionou, porque perguntou, porque estudou uma fonte, 2 fontes, 10 fontes, milhares de fontes, para falar, ó, garimpamos essa maravilha e entendemos que o Evangelho de Jesus faz todo sentido, desde que consideremos que o Espírito já existia, que está trabalhando para adquirir princípios éticos e construir, aquinhoar o tesouro no céu, onde a traça não rouba, onde o ladrão não rouba, a traça não rói e a inveja não cobiça. O que é isso senão que não seja nada de material, e sim a nossa maturidade, o tesouro da compreensão do outro, da empatia, da fraternidade, de se importar, da gente se importar. Tudo bem, gente? Então, nós queremos pedir mais uma vez a respeito das nossas notinhas fiscais, as caixinhas estão lá. Se você faz uso para sua renda pessoal, sem problema. Para muita gente é importante. Se você não faz isso para sua vida pessoal, traz o cupom fiscal simplesmente aqui. Agora investimos até naquele revolvinho que lê o código QR e os créditos vão financiando a manutenção da nossa casa, a ampliação da creche Vovó Meca e a construção do ginásio Apóstolo Paulo e a confecção das cestas de alimentos para as famílias assistidas. Tudo bem? Então eu me despeço de vocês pela internet. Muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhem o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa visão libertadora do Evangelho, que é a visão espírita. Sob a coordenação da Sene, então eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. E de nossa parte, nós vamos aproveitar o escurinho no cinema agora com a trilha sonora da chuva, a trilha sonora da vitória. Nós vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance nesse momento, nós vamos pedir que Deus, que Jesus de Nazaré, que os espíritos que trabalham na seara do Cristo, colhendo dos mananciais infinitos do amor de Deus, os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Pela força da oração, pelo espelho do pensamento, que esses recursos possam ser compartilhados com quem quer o nosso pensamento alcance agora. Que esses recursos possam nos trazer inspiração, discernimento, saúde. Possam esses recursos restaurar as nossas forças, restaurar a atmosfera espiritual do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho. Que nós possamos aproveitar o passe.